Tudo bem? Aqui quem está falando é Afonso Cabral, gestor de marketing e dono da agência INA Marketing Direto. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma estratégia de marketing digital muito boa que você deveria, se não está fazendo, na sua empresa, estar colocando em prática, que é a criação de conteúdo, marketing de conteúdo dentro do seu negócio. É uma estratégia que é muito utilizada por muitas empresas, tem uma pegada muito positiva e traz ótimos resultados. Não saiam daí, porque o conteúdo está incrível. Daqui a pouco. Vamos lá. O que é produção de conteúdo? A produção de conteúdo aí consiste, em planejar, criar, distribuir materiais, em formatos diversos, para um determinado público-alvo, com objetivo específico em mente. Com frequência, as empresas que investem em marketing digital apostam na produção de conteúdo, já que o marketing de conteúdo é um dos pilares dessa estratégia. Aí, uma estratégia de conteúdo pode contar aí com formatos como texto, áudio, vídeo, que se materializam em artigos de blogs, podcasts, vídeos, infográficos, webinars, e-books, dentre outras possibilidades. Dito isso, a gente pode estar abrangendo um pouco mais, como por exemplo, o que é um conteúdo rico. Um conteúdo rico, na produção de conteúdo, é um tipo de material que difere um pouco do post-blog, por exemplo, como eu estava falando anteriormente. São chamados de conteúdos ricos, também aí conhecidos como materiais ricos ou educativos, que abordam um determinado tema de maneira mais profunda, como por exemplo e-books, webinars ao vivo ou gravados, planilhas, templates, ferramentas, checklists, avaliações gratuitas. Um conteúdo rico pode ser focado aí, em geração de leads, nutrição de leads, e profiling. Profiling, ou seja, a captação de mais informações sobre um lead para entender se ele possui um perfil de lead qualificado. O que eu posso estar passando para vocês com relação a esse conteúdo? A criação de conteúdo ela é muito diversificada. Você tem diversas oportunidades, você tem diversas vertentes, diversas situações nas quais você pode estar desenvolvendo um conteúdo rico, desenvolvendo um conteúdo que realmente qualifica aí para sua audiência. Por que você precisa ter um processo de produção de conteúdo bem definido? Você precisa porque com ele você tem previsibilidade, você consegue prever muitas das ações, você consegue prever muitos dos resultados que podem estar gerando aí para você e para sua empresa, principalmente para sua estratégia de marketing. Você vai ter um negócio escalável, onde você consegue estar montando um processo de controle, onde você cria um conteúdo, você distribui esse conteúdo, você consegue fazer uma escalabilidade desse conteúdo para ver os resultados que estão atingindo. Você consegue também estar tendo aí uma redução de erros. Se você cria conteúdo por criar, você vai ter muitos erros, você não vai gerar conteúdo prático e positivo para o seu negócio, que é muito ruim. Então, o processo de produção de conteúdo bem definido, bem estruturado, ele é positivo e muito. Como que eu vou estar segmentando aí a produção de conteúdo para minha audiência? Primeiro passo, você conhecer o seu público, e oferecer um conteúdo certo para ele. Você precisa identificar para quem que você está criando conteúdo, para quem que você está desenvolvendo material rico, para que você consiga estar entregando o material certo para o destino certo. Você precisa estar utilizando, usar uma voz da marca, para entender o que os seguidores querem e precisam. As pessoas que compram seus produtos, que compram seus serviços, já tem uma diretriz, já tem um caminho. Então, você já sabe exatamente, ou pelo menos parte, daquilo que a pessoa busca, daquilo que a pessoa precisa, daquilo que o seu consumidor está buscando. Então o seu conteúdo precisa suprir essa necessidade. É como se fosse um bônus que você estivesse oferecendo para a sua audiência.
E é exatamente isso. Você oferece esse bônus e o seu produto ou serviço supre o restante da necessidade. Entendeu? Com o conteúdo você faz com que a sua audiência crie um meio de ficar mais participativa, um meio de se tornar aí algo realmente substancial para sua empresa, algo que fique aí vários anos, né? Você vai precisar também adaptar na experiência do usuário, né, as segmentações, né, diversificar o seu conteúdo. Então, aquela coisa, você sabe quem é o seu público, você construiu o seu conteúdo, diversifica. Não fica tudo no mesmo formato. Eu só crio blog, eu só crio blog post, eu só crio postagem, eu só crio infográfico. Não, diversifica um pouco, faz vídeo, faz podcast, faz live, faz webinar, cria um curso simples, cria uma ferramenta, distribui essa ferramenta de graça, né? Você vai precisar aí também incentivar os seus visitantes a serem aí autossegmentados. O que é isso? É onde as pessoas que vão ter acesso às suas redes sociais, elas vão ter ciência de que precisam estar te acompanhando com uma certa constância para que possam estar consumindo seu conteúdo de uma maneira mais prática, né? É a mesma coisa que você assinar um canal no YouTube, onde você clica lá no botãozinho de curtir, você clica lá no botãozinho de se inscrever, é onde você vai segmentar aquele canal que você curtiu, né? Você vai estar recebendo notificações, você vai estar assistindo, você vai estar consumindo conteúdo com uma certa frequência e tudo mais, tá? Você precisa aí fazer testes, né, para descobrir do que a sua audiência gosta. Teste é sempre bom. Tudo nessa vida precisa ser testado, porque nada é exatamente exato. Bom, você precisa aí estar segmentando aos poucos a sua audiência. Você precisa saber para quem que você está falando, por que você está falando, como que você está falando, que problema você está solucionando, tá? Você aí não pode perder a oportunidade de usar aí os dados de tecnologia, né? Você pode estar utilizando aí muitos dos dados, as redes sociais estão aí para isso, o Google está aí para isso, tem muitas ferramentas de pesquisa que ajudam e muito nesse processo. Então fique ligado, faça com que o seu profissional de marketing, faça com que a sua agência, faça com que a sua empresa preste mais atenção nesse tipo de material, tá? E por último, não menos importante, né? Fica aí atento às mudanças, né, de segmentos, né? O mercado ele é volátil, ele está sempre mudando, então você precisa estar sempre se aprimorando, melhorando a sua estratégia, melhorando o seu segmento, melhorando aquilo que você faz, o produto que você oferece, o serviço que você presta, tá bom? Agora aí você pega, por exemplo, né, Afonso, mas tá, eu faço já essas coisas, mas eu acredito que eu estou fazendo alguma coisa de errado porque não está dando certo, não sei o que. Cara, calma, fica tranquila, tá? Porque vai dar tudo certo, tá? O que você não pode estar fazendo, tá? Assim, 11 dicas aí do que você pode estar evitando de estar fazendo, tá? Você não ter uma audiência definida. Você precisa de uma audiência definida para que você crie um conteúdo específico para essa audiência, para que você consiga atingir essa audiência de forma objetiva, para que você não perca tempo da sua audiência também, tá? Então você precisa estar desenvolvendo uma audiência estruturada, focada no seu público, para que você crie conteúdo específico para essa audiência. Entendeu? E para que você consiga converter isso em resultados positivos para você, em dinheiro para você, tá? Escrever aí para a persona errada. Eu fui lá, fiz planejamento, defini uma persona equivocada, baseada de maneira errada no meu público-alvo. Acontece. Por isso que eu sempre falo, poxa, busque um profissional de marketing, busque alguém que tenha conhecimento nessa parte. Defina uma persona de maneira correta, para que você não perca tempo nem dinheiro, tá? Prejudicar aí a sua credibilidade. O que significa isso? Quando você prejudica a sua credibilidade, você põe em xeque a sua autoridade naquele determinado assunto. Significa que você está colocando em xeque a veracidade daquilo que você está falando. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês sobre esse assunto, criação de conteúdo. Existem trocentos outros profissionais na área que falam desse mesmo assunto. E diversas outras empresas que também falam desse mesmo assunto. Significa que elas estão erradas e eu estou certo? Não. Significa que eu estou errado e elas estão certas? Também não.
significa que sim, eu tenho uma perspectiva diferente sobre o mesmo assunto, sobre a mesma temática. Talvez a forma como eu diga, talvez a forma como eles digam, fique mais fácil para você, fique mais fácil para fulano, para ciclano, para beltrano, entende? Então, cada um tem a sua perspectiva. Crie um material específico e palpável para a sua audiência, tá? Não perca tempo, não desperdice aí esforços à toa, tá? Não utilizar aí links internos, né? Poxa, links internos, eu crio um conteúdo, mas ele não vai para lugar nenhum. Poxa, custa você criar um link direcionando isso para uma outra rede social sua, para um site seu, para uma ferramenta que você desenvolveu. Poxa, isso tudo faz com que você continue aumentando o engajamento dentro da sua ferramenta, dentro da sua estratégia de marketing de conteúdo, tá? Produzir conteúdo difícil de ler. Sempre que você faz um conteúdo, um blog post, um artigo, alguma coisa nesse sentido, nessa parte mais escrita, né, teórica, não que isso, um vídeo já não seja teórica, mas digo a parte escrita da coisa, você escreve em termos muito técnicos. Então, por exemplo, se a sua audiência for um pouquinho mais leiga, mas tem interesse, se você colocar um termo muito técnico, a pessoa não vai entender, vai se desinteressar e você vai acabar perdendo essa audiência, tá? E isso é ruim, então tome atenção, fique atento nesse processo, tá? Não contar uma história, poxa vida, toda história tem começo, meio e fim, todo processo de vendas tem começo, meio e fim, todo processo de planejamento tem começo, meio e fim. Tome cuidado, tenha atenção, tá? Não criar títulos atrativos, poxa vida, gente, quantas vezes vocês não pegaram profissionais de marketing online que falam pra vocês assim, coloque aí um título atrativo. Um título atrativo não é simplesmente você falar assim, estou vendendo uma máquina de lavar R$200. Não, coloque assim, estou vendendo uma máquina de lavar seminova, pouco usada. Incremente um pouco mais, ou então coloque assim, máquina de lavar seminova por apenas R$200. Tá vendo a diferença que cria? Você instiga a pessoa a ler, você instiga a pessoa a correr atrás dessa informação. Então, você precisa de um título atrativo para fazer com que a pessoa tenha atenção no seu conteúdo, tá? Não utilizar plataformas de conteúdos multimídia. Poxa, esse meio que eu estou conversando com vocês aqui agora, isso daqui é um vídeo. Isso é um vínculo multimídia. Onde eu estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, tá? É só vídeo que pode? Não, você pode estar colocando isso num podcast, no caso que é só áudio. Você pode estar colocando em fotos, em carrossel, fazer uma publicação específica. Você pode estar fazendo um meme, você pode estar fazendo alguma coisa mais detalhada em cima disso, entendeu? Focar aí em quantidade e não em qualidade. Quando você foca em quantidade, você prejudica e muito o trabalho que você está desenvolvendo. Por quê? Quando você cria várias vezes um processo de trabalho, um conteúdo, e cria, mas não tem relevância nenhuma, você não vai entregar nada para sua audiência, você simplesmente vai estar fazendo com que a sua audiência procure outros canais, outros meios, tá? Então, foque na qualidade, pesquise, revise de novo, pergunte para alguém para ver como que está o seu conteúdo, como que está a qualidade desse conteúdo, para ver se está dando certo, se não, entendeu? Faça de tudo para que dê certo, faça de tudo para que aconteça, tá? Reproduzir conteúdo. Reproduzir conteúdo é um processo que você pega um conteúdo de alguém que já está postado há um tempo, ou que já acabaram de postar, e você vai lá e reproduz. A mesma coisa, copia e cola, tá? Gente, isso é errado? De certo modo sim, de certo modo não. Por que de certo modo sim? Porque não é ético, tá? Existem ferramentas aí que utilizam disso. Agora, por exemplo, eu reproduzi um conteúdo, mas eu coloquei a fonte e tudo mais. Ótimo, perfeito, você está sendo ético. Só que você, ao invés de estar dando audiência para você está dando audiência para a pessoa que realmente fez o artigo, fez o conteúdo. Entendeu? Você vai estar dando credibilidade para outro profissional. Isso é ruim?
Não, isso é bom. Você consegue mostrar para a sua audiência que você está tendo resultado, de que você está demonstrando que outros profissionais também têm conhecimento. Só que você está se minando. Você não tem credibilidade suficiente para falar assim, eu sou uma autoridade nisso. Você não vai ter. Entendeu? Então, tente ao máximo criar conteúdos originais. Tente ao máximo fazer com que a sua audiência consuma o seu conteúdo porque é bom e porque realmente soluciona um problema, soluciona uma necessidade, tá? Não manter aí um tom de voz. Quando eu falei anteriormente de manter o tom de voz da empresa, de se entregar alguma coisa, é quando você tem uma mesma linha de raciocínio, uma mesma linguagem. Eu tenho um tom sério, eu falo uma coisa mais séria. Beleza, aí eu começo a cantar música do Tiririca, porque eu acho engraçada, porque todo mundo tá fazendo. Não, gente, não é assim, tá? Mantenha uma mesma linha de raciocínio, mantenha uma mesma pegada sempre, mantenha o mesmo tom de voz, onde você consiga estar delimitando bem aquilo, entregando exatamente aquilo que a sua audiência está buscando, aquilo que a sua audiência já está acostumada, tá bom? Pessoal, quero agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo, quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o canal, que tem apoiado o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, peço que curta esse vídeo, compartilhe com amigos, familiares, vizinhos, papagaio, periquito, não importa, compartilha com todo mundo. Deixe um comentário, positivo ou negativo, não importa também, mas deixe um comentário para que a gente possa estar sempre melhorando aí o nosso conteúdo para vocês, tá bom? E vocês já sabem, precisando de qualquer coisa, conte com a gente.